o Corinthians não estava jogando bem contra ninguém até enfrentar o Flamengo. Flamengo! Todo patamar. Fala galera, saudações rubro-negras, Corinthians 2, Flamengo 1, mais uma derrota inacreditável do Flamengo, aquele jogo que você vai dormir estressado. Mas antes da gente falar desse jogo lamentável do Flamengo, quero que você deixe o like nesse vídeo, que é muito importante e ajuda muito o meu canal para entregar esse vídeo para mais pessoas que ainda não são inscritas no canal. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, que também é muito importante. Já estamos aí com 20 mil inscritos, vamos tentar chegar a 30 mil nesse projeto aqui no YouTube, que agora eu tô tocando de verdade, agora o negócio tá true. Então eu preciso de vocês. E também não esquece de ativar o sininho para não perder a notificação de tudo que eu posto aqui no YouTube. Se só o YouTube não te satisfaz, se você quer ver mais conteúdo, tá aqui meu arroba Vini Rubro-Negro em todas as redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, tudo que você possa imaginar. E agora estamos no Threads também, tá? Porque o X caiu, então nós estamos lá no Threads também. Você pode acompanhar minhas opiniões por lá. Beleza? Vamos pro vídeo. O Flamengo foi à Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians no reencontro do Tite com a única torcida no Brasil que o Tite realmente fez feliz, né? Se existem brasileiros que ouvem o nome do Tite e soltam algum sorriso e têm boas lembranças, esse time é o Corinthians, essa torcida é a torcida corintiana. E tinha muita expectativa do que aconteceria nesse jogo, né? Um clássico brasileiro, as duas maiores torcidas do Brasil, que tem em comum aí o Tite, né? O ex-técnico e agora o atual técnico do Flamengo. Flamengo, no primeiro tempo, falando dos primeiros 45 minutos, não fez um jogo ruim. Não foi um jogo ruim do Flamengo. Mas também nada de especial foi apresentado. Muitas coisas óbvias aconteceram, como sempre acontecem, né? A partir do momento que a sua zaga é uma das mais vazadas entre os 10 primeiros colocados, você vai ter gols idiotas ali, né? O Flamengo tomou mais um gol idiota no primeiro tempo, uma falha individual do Davi Luiz, que não vem jogando bem e não justifica a sua entrada em muitos jogos, né? O Tite, toda a coletiva elogia o Cleiton, que o Cleiton é bom, que eles chamam de Bahia, o Cleiton, né? O apelido do Cleiton é Bahia, não, o Bahia joga muito, o Bahia não sei o que, o Bahia, mas nunca põe pra jogar. Davi Luiz falhou mais uma vez, já tinha falhado contra o Botafogo, fez uma péssima partida contra o Botafogo naquele 4 a 1 e fez uma péssima partida aqui também nesse jogo contra o Corinthians. Um passe que não daria em nada, o Yuri Alberto impedido, mas ele resvala na bola, o Yuri Alberto fica em condição, cruza na área, aí é óbvio, Thales Magno sozinho faz 1 a 0, minutos antes o Kaká também tinha cabeceado sozinho dentro da área, mas por centímetros ali o VAR viu impedimento e anulou o gol do Corinthians naquele momento. E mais um gol de bola parada, ninguém acompanhou o Thales Magno, né? Muita gente até pediu ali uma falta no Varela, que eu sinceramente não marcaria. Se fosse um lance do Flamengo anulado por uma falta dessas, aí vocês ficariam malucos. Então não tem o que anular naquele gol do Corinthians. E aquele gol sai no momento que o Flamengo não estava mal na partida. Tanto que o Flamengo continua o ataque, cria uma chance, a bola bate na mão do jogador do Corinthians, pênalti, o Pedro empata o jogo. E a partir dali o Flamengo voltava aos trilhos da partida e tinha uma esperança para o segundo tempo. No segundo tempo, o Tite escolhe Carlos Alcaraz. Tinha uma expectativa na sua estreia e ele veio nesse segundo tempo, mas essa alteração dizimou o meio-campo do Flamengo. Porque o Léo Ortiz, apesar de ser um zagueiro, ele joga muito bem de segundo volante, tá? Como volante, marcador, ele não é o melhor marcador que a gente pode ter numa partida. Mas ele é um cara que consegue marcar bem e criar bastante, né? Tanto no primeiro tempo, ele criou um belíssimo passe, né? Teve um lançamento dele para o Bruno Henrique, depois um passe rasteiro para o Pedro. 2 lances bons do Léo Ortiz, mas ele não é... É diferente você marcar como volante e você marcar como zagueiro. E essa marcação, às vezes, ele peca um pouco. Mas aí o Tite tira o Eric Pulgar, né? O Tite, na verdade, preservou os jogadores que vão para a data FIFA, basicamente, nas alterações, né? Tirou o Eric Pulgar, colocou o Carlos Alcaraz e recuou o Léo Ortiz para primeiro volante. O Léo Ortiz ele joga como segundo volante
quando ele está com o Pulgar. O Pulgar faz essa função de primeiro volante, às vezes um troca de posição, mas isso acontece o tempo todo. E o Carlos Alcaraz entrou como um segundo volante, com o Gerson mais à frente. E aí, pra mim, não funcionou. O Carlos Alcaraz até teve uma chance no início, mas aquela qualidade do passe do Alcaraz lá na frente, no último terço, não foi apresentada na partida. Em poucos lances ali, ele teve alguns lances de disputa de bola que foi interessante, deu um desarme na partida, deu 2 cortes, mas fez 3 faltas ali de um jogador que claramente não está tão acostumado com esse volume defensivo, tendo que defender tanto dessa forma, e o Gerson não produziu nada mais à frente. Isso pra mim foi um problema. O Gerson, principalmente no segundo tempo, não conseguiu produzir aquele futebol ofensivo que ele produz em outros momentos e acabou não encaixando. Essa mudança do Tite no intervalo acabou não encaixando. E, motivado a isso também, o Flamengo voltou desligado para o segundo tempo. A impressão que deu é que o Flamengo queria um empate, que 1-1 fora de casa estava excelente para o atual momento. E o time que queria vencer a partida foi lá e venceu, em mais um erro do Davi Luiz, mas ali eu considero um erro do conjunto mesmo, porque o Fabrício Bruno também está até um pouco mais próximo da bola, até um pouco mais próximo do Romero, a bola passa na frente deles, o Romero cara a cara com o goleiro fez o 2-1. E a partir daí, mais uma vez, a incapacidade do Tite de mudar um jogo. O Flamengo toma o 2-1, ele vem com o Alan. Nem se o Alan estivesse no seu melhor momento, nem se fosse aquele Alan do Atlético Mineiro, ele não é um cara que vai mudar uma partida. Ele não é um cara que ele vai entrar com o time perdendo e ele vai criar uma jogada ofensiva que o Flamengo vai conseguir empatar o jogo. Mas essa foi a primeira escolha do Tite depois do 2-1 do Corinthians, o que é inacreditável. E vale lembrar, antes do 2-1, Matheus Bidu teve uma chance de cabeça sozinho também. É bizarro isso, como a defesa do Flamengo é horrível. É horrível. Por isso que eu não consigo individualizar só... não, é o Davi Luiz. O Davi Luiz errou, entregou o jogo pro Corinthians. Não, se não fosse o Davi Luiz, seria o Fabrício Bruno. Se não fosse o Fabrício Bruno, seria o Ayrton Lucas, ou o Varela, ou o Wesley. Quem quer que seja. Porque a defesa do Flamengo hoje é muito mal armada. Entra o Alan. Vem com o Carlinhos. Pedro sai o Gerson. Sai no intervalo o Pulgar. O Varela sentiu, acabou saindo também. Mas essas alterações não surtiram efeito. Não surtiram efeito, Eu entendi, você tenta colocar um Wesley no lugar do Varela ali também para ganhar mais um volume ofensivo, mas que não resulta em gol, nunca resulta em gol esse volume ofensivo do Wesley. Você tenta colocar um Carlinhos para ter mais bola na disputa aérea, o cara não ganha nenhuma na disputa aérea, e o Carlos Alcaraz parecia um cara ali, uma barata tonta, tentando arrumar alguma coisa, um cara que mal treinou. O Tite até fez isso, ele fez um meio campo com caras que pouco dialogam. Alan e o Alcaraz ali pouco dialogam. Depois, no final do jogo, ele traz o Matheus Gonçalves, que mal joga, para decidir o jogo ali faltando 5 minutos. Então você percebe que falta um certo repertório da comissão técnica. Falta um repertório do Tite para mudar o jogo. E tem um fator para mim que conta muito. A mobilização do Flamengo no Brasileiro é diferente. É diferente. O Flamengo, o brasileiro não é a prioridade. O Tite pode falar até a morte que é, mas não é. O brasileiro só vira realmente prioridade a partir do momento que o Flamengo foi eliminado de alguma outra competição, da Libertadores ou da Copa do Brasil. Aí sim vão priorizar o Brasileirão. Porque não é. A gente viu um time que tá precisando vencer no Brasileirão, que é o Corinthians, e um time que pouco se importa. Que se empatar o jogo tá bom, empatou fora de casa, a gente volta daqui a 10 dias, passa do Bahia, o pessoal esquece que a gente tá tropeçando no Brasileiro o tempo todo. Ah não, Vinícius, mas o Flamengo tem um jogo a menos. E quem garante que o Flamengo vai ganhar esse jogo a menos, cara? Eu acho engraçado isso. Não, mas o Flamengo tem um jogo a menos, como fosse garantia de 3 pontos. Como se o Flamengo fosse chegar lá no Beira-Rio e fosse ganhar do Internacional. Sendo que isso não é uma garantia. Não é uma garantia de que isso vai acontecer. E mais uma vez, a boiada passa. Botafogo venceu o Fortaleza, líder, 6 pontos. Flamengo pode diminuir para 3, mas ainda assim vai ter que tirar 6 praticamente. Pelo menos 4 pontos ali, porque o Flamengo perde no saldo. Então é difícil. É difícil. A situação do Flamengo no Brasileirão é difícil. E as pessoas agora estão se atentando um pouco a isso. E o Flamengo não joga bem. Pô, o Flamengo perdeu de 2-1, mas teve bola na trave, o Hugo Souza defendeu muito, fez milagre, por isso que a gente não ganhou. Não, o Flamengo não ganhou porque não jogou bem.
Contra o Bahia, não jogou bem, mas venceu o jogo. Contra o Red Bull Bragantino, não jogou bem, mas venceu o jogo. Só que não jogar bem e perder, aí você sente. Aí você sente o peso chegando. O Flamengo paga pra ver. Eu não vejo, assim, nenhum tipo de recuperação nesse time. Algo que vai mudar nesses próximos 10 dias, o time vai voltar jogando muito. Tá longe de acontecer. Isso tá longe de acontecer e justamente no momento decisivo. Eu espero que esse desempenho do Flamengo não afete lá na frente. Não afete no resultado final, como já está afetando. E aí, o que você achou da partida? Deixa aí nos comentários. Deixa o like se você gostou da análise. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Beleza? Isso aqui é Flamengo. Vamos que vamos.